O relógio na parede marcava segundos como marteladas. O advogado dela sorriu com os dentes todos à mostra, como quem vende uma casa que não lhe pertence. Ela já não o ama, está grávida de outro homem, fica com a casa, as poupanças e a custódia. Durante um instante, não ouvi mais nada. O ar ficou pesado, denso, como se o escritório tivesse encolhido à volta de mim. Pensei em Emma a treinar o discurso no quarto, com papéis espalhados na cama. Pensei no Jack a perguntar se a mãe ia chegar a tempo de o deitar. Pensei em 10 anos de nós e no som seco que faz uma ponte quando começa a ceder. O advogado continuou. Datas, percentagens, prazos. Eu via apenas um copo de café frio no tampo de madeira, um anel de água desenhando um eclipse. Quando nos arrancam a vida por parágrafos é assim. Primeiro o coração protesta, depois acomoda a dor como quem morde por dentro para não gritar. Eu não gritei. Toquei no bolso do casaco e senti o metal discreto de uma pen USB. Quer anotar? Ele perguntou, sem levantar os olhos do contrato. Não é preciso. Abri a pasta, pousei a pen no verniz perfeito daquela secretária. A luz do teto apanhou o plástico como se fosse uma lâmina. Entregue isto à sua cliente, disse. E peça-lhe que veja tudo. O advogado piscou 2 vezes, confuso. O sorriso apertou, mas já não era seguro. Tinha fissuras. É uma prova. É a verdade. That's no verse. Also. Verdade tem um som estranho quando cai num sítio onde todos negociam versões. Ali, naquele escritório, caiu como pedra num lago sem peixes. O silêncio alargou-se entre nós. Eu lembrei-me do primeiro dia em que havia uma miúda com sonhos nos bolsos e noites em branco nos olhos. Lembrei-me de prometer que a ia defender do mundo. O que não sabíamos é que, um dia, eu teria de a defender dela. Vai rejeitar o acordo? Ele insistiu, quase ofendido com a minha calma. Respirei devagar, como se estivesse a aprender a usar novos pulmões. Vou rejeitar o teatro. A palavra ficou a vibrar na sala. Ele recostou-se, mediu-me de alto a baixo, talvez à procura do homem partido que esperava encontrar. Mas havia outra coisa no meu rosto. A decisão que nasce quando a lealdade é empurrada para o precipício. Senti uma raiva antiga, a querer tomar a voz a raiva de quem ficou, de quem segurou os parafusos da casa, enquanto o vento arrancava telhas, e por cima dela, uma claridade fria. Não era vingança, era sobrevivência. A pen pesava pouco, mas trazia o peso de 18 meses de movimentos, cifras, mensagens, consultas. Ela achava que eu ia arrebentar. Eu escolhi não fazer barulho. Escolhi somar. Levantei-me. Os joelhos lembraram-me das noites em claro, dos turnos a dobrar, dos banhos dados à pressa antes de sair para o segundo emprego. Segurei a pasta, empurrei a cadeira com cuidado para que não arranhasse o chão impecável. No umbral, voltei-me e diga-lhe para rever bem as contas. Há discrepâncias interessantes. Não era ameaça, era um convite à realidade. O corredor cheirava a madeira encerada e vitória adiada. Meti a mão no bolso para confirmar que não tinha ficado nada para trás. Não sou homem de esquecimentos, aprendi isso à força. Lá fora, Lisboa respirava como quem não sabe das nossas guerras privadas. Buzinas, passos, um casal a discutir baixinho. Pensei em Emma e Jack, num jantar simples, em silêncio confortável, já quase esquecido. Pensei no que eu tinha de ser dali para a frente. Não o homem que implora, mas o pai que segura. A dor estava lá, como um osso fora do sítio. A traição também, cortante, indisfarçável. Mas por baixo, muito por baixo, começava a nascer outra coisa. Uma espécie de coluna vertebral nova, feita de limites. Crescemos quando a nossa própria história nos empurra para uma versão de nós que ainda não conhecíamos. Eu estava a entrar nessa versão. Abri a porta do prédio e a luz da rua cegou-me um segundo. Quando os olhos se habituaram,
tudo pareceu mais nítido. Às vezes, a calma antes da tempestade não é a paz. É o momento em que decidimos quem vamos ser quando ela chegar. E a tempestade estava a caminho, porque aquela pen não guardava só um deslize, guardava um mapa, uma linha a linha do que nos roubaram, do que esconderam, do que planearam e, sobretudo, guardava a rota de saída. Agora, antes que entrem comigo no coração desse furacão, preciso que vejam o que éramos e como os primeiros sinais de gelo entraram pela porta sem pedir licença. No início, o amor era um lugar com janelas abertas. Ela estudava anatomia, eu estudava horários. Fazia sopa às 11 da noite, deixava um bilhete no frigorífico. Força, quase lá. Ela respondia com um sorriso sonâmbulo e a cabeça cheia de corações e válvulas. A casa tinha cheiros de café e coragem. Eu sabia dobrar lençóis com uma mão e segurar a nossa vida com a outra. Quando a Emma nasceu, aprendi a dança do embalo no corredor às 4 da manhã. Quando o Jack chegou, descobri que o cansaço também pode ser uma forma de oração. As pequenas vitórias apareciam como moedas esquecidas no fundo do bolso. O primeiro papá, a primeira bicicleta sem rodinhas no jardim, a primeira queda sem lágrimas. Eu era o homem das manhãs de escola e dos lanches improvisados. Ela era a mulher das noites brancas e dos sonhos grandes. Parecia justo, parecia amor. Mas o amor, às vezes, vai se transformando numa lista de tarefas. E a nossa lista ficou longa. Beijos de passagem. Mensagens atrasadas. O banco hoje é pesado. To that naughty. Chegou tarde. Não esperes por mim. No nosso aniversário, comprei um bolo modesto e 2 velas. Emma ensaiou uma canção baixinho no quarto. Jack adormeceu no sofá, com o prato de papel na mão. Ela enviou um emoji de coração às 10h32. Desculpa, emergência. As velas queimaram até o fim, sem um desejo dito em voz alta. Nesse silêncio, alguma coisa em mim começou a aprender a falar. Vieram as senhas novas. O telemóvel que já não descansava na mesa de cabeceira. Chamadas de trabalho atendidas no corredor, em sussurros. Olhares desviados como carros a perder uma saída. Quando perguntei, ela pôs um penso rápido no abismo. Estás paranoico, preciso que confies. Confiei. E ao confiar, senti que uma parte minha se sentou no banco de trás da própria vida. Um sábado de chuva, eu arrumava os papéis do seguro do carro. Os meninos desenhavam planetas na mesa, o meu mundo a girar como se nada. Do maço de faturas, escorregou um talão de restaurante no chiado, às 22h17. Dia de noite de banco. Data redonda como uma pergunta. O estômago desceu-me um degrau. Não fiz escândalo. Liguei ao hospital. Pedi com a voz mais neutra do mundo. Queria confirmar o turno da doutora. A pausa do outro lado foi uma confissão por si só. Hoje não esteve escalada. O coração não bateu mais depressa, bateu mais fundo, como um tambor a chamar para a guerra. Esperei até ela chegar. O casaco dela cheirava a chuva e a perfume caro. Estiveste com colegas? Disse antes de eu perguntar. Um guião pronto, frases com ar de quem já passaram pelo espelho. Falou em surpresa, em oportunidade, em sociedade na clínica. Eu quase acreditei. Quase. Há um lugar onde o amor termina e o instinto começa. Cheguei a esse lugar nessa noite. Os dias seguintes foram um corredor de portas entreabertas. E eu a espreitar, com medo do que podia ver. Mais talões, mais reuniões, mais mensagens apagadas. Emma perguntou se a mãe vinha ao treino de debate. Ela está a trabalhar, filha. Aprendi a não prometer o que não dependia de mim. A mágoa tem maneiras estranhas de nos ensinar. Comecei a perceber que eu tinha construído a casa onde já não tinha chave, que a minha doçura era usada contra mim como se a paciência fosse um crime, que por trás do confia em mim havia um cofre onde eu não entrava, até que um talão fez mais barulho do que qualquer discussão. Hotel.
data de feriado, valor que doía nos olhos. Não perguntei mais. Quem pede provas ao instinto ouve 2 vezes o mesmo não. Nessa noite, deitei os miúdos e sentei-me no chão da sala, encostado ao sofá, como quem se prepara para uma queda controlada. Senti um luto que ainda não tinha nome, o luto do nós. E uma raiva limpa, sem gritos, sem teatro, a raiva de quem decide que não vai desaparecer. A partir daí, deixei de procurar desculpas e comecei a procurar padrões. Anotei datas, cruzei horários, fixei pormenores que antes me escapavam como água. Percebi que a verdade estava a piscar nas entrelinhas, à espera de alguém que soubesse ler. É aqui que a história muda de tom. Porque quando o coração percebe, a cabeça entra. E quando a cabeça entra, os números começam a falar. Agora, venham comigo. Vamos abrir gavetas que ela deixou entreabertas e ouvir o que os movimentos bancários têm para dizer. Contratei-o numa segunda-feira cinzenta. Não queria um herói. Queria um contabilista com olhos de microscópio. Ele chamou-se apenas Paulo e trouxe um caderno quadriculado que parecia ter memória própria. Não procure respostas rápidas, disse-me. Procure padrões. Foi a primeira frase que me deu paz em meses. Sentámo-nos à mesa da cozinha, o lugar onde a família devia conversar sobre excursões escolares e não sobre extratos bancários. Abri a pasta, talões, prints, faturas, pedaços soltos de uma história que eu já sentia no corpo. Paulo pôs luvas finas, não porque fosse necessário, mas porque respeitava as provas como um cirurgião respeita um órgão exposto. Vamos por meses, propôs, e a caneta dele começou a desenhar um cardiograma de dinheiro, subidas, descidas, arritmias. Janeiro, 3.200 euros. Fevereiro, 3.800 euros. Abril, Yukchom Yushiwo, Junho, Kuyer. Dezembro, Shibo e El-Or. Sempre na véspera das tais noites de banco. Os números pulsavam com a regularidade de alguém que não tem pressa de ser apanhado. Eu olhava para a coluna e via, em cada quantia, a hora exata em que adormeci no sofá à espera dela. Não é só o valor, disse o Paulo, apontando com a tampa da caneta. É a cadência, é o cuidado de quem quer ficar abaixo do radar. Saskasgavendemara. Ele pediu acessos, pediu autorizações, falou com o banco usando palavras que eu não sabia que existiam. Quando chegaram os ficheiros, o meu computador transformou-se num campo minado, linhas e colunas que podiam explodir a qualquer momento. Havia contas abertas em meu nome, com o meu NIF, sem a minha assinatura, como janelas que alguém empurrou por dentro da nossa casa. Havia depósitos regulares da clínica privada, 26.000 euros, 28.000 euros, 24.500 euros, valores que batiam em 300. 0 euros, ano, enquanto nas declarações apareciam tímidos 80.000 euros. Havia transferências pingadas para 2 contas espelho, pequenas no começo, depois maiores, como quem testa a água antes de mergulhar. Em 18 meses, 200.000 euros tinham desaparecido do nosso para o dela. Eu não chorei. Contei. Cada euro era um dia de pai sozinho, uma noite com febre do Jack, um aniversário da Emma sem velas sopradas a tempo. Paulo pediu os e-mails de trabalho. Eu não acreditava que fosse possível, e mesmo assim, ele recuperou o que ela tinha tentado enterrar. Assuntos frios, estratégia de divórcio, minimizar pensão, garantir guarda completa. As frases eram clínicas, sem adjetivos, como relatórios pós-operatórios. No meio, apareceram agendamentos de fertilidade, consultas marcadas antes das primeiras discussões em casa. Não foi um tropeço. Foi um plano. Há mais, disse ele, devolvendo-me papéis que já eram faca. Linhas de crédito com o nosso número de agregado. Simulações de aquisição de cota numa clínica, o tal parceiro, o tal Marcos. Eu li o nome
e senti a casa inclinar-se 1 grau para o lado. Era um som que não se ouve, o som da confiança a rachar por dentro. Quero que entenda uma coisa, acrescentou Paulo com uma calma que me segurou. Isto não é só moral, é legal e é sério. He lesta. Pribians of the Fress. Debated to a race. Ele falou de ocultação de rendimentos, de patrimônio matrimonial, de consequências que não cabem num pedido de desculpa. Eu ouvi como quem recebe um diagnóstico tardio. Dói, mas finalmente explica a febre. A certa altura, o Paulo tirou uma folha em branco e escreveu 3 colunas. Dinheiro, tempo, intenção. Quando estes 3 alinham, a história deixa de ser suspeita e passa a ser prova. Unquote. Apontou-me para uma linha onde tudo batia. Transferência às 18h40, mesma hora de uma reunião, que afinal era jantar no Chiado, e um e-mail enviado às 19h12 a ajustar o plano. Não era uma traição difusa, era um mapa. Eu não me vi como um homem derrotado. Vi-me como alguém que finalmente deixara de falar sozinho. Os números falavam por mim, em voz baixa, mas irrefutável. E, pela primeira vez, a raiva não queria gritar, queria organizar. Abri uma pasta nova. Provas. Gravei tudo com datas, notas, cruzamentos. Se a minha vida tinha sido amor sem recibo, a partir dali passou a ter fatura. Quando o Paulo se levantou, deixou uma última frase. Não perca isto no barulho. Guarde o coração para os seus filhos. Traga-me só o que for facto. Balancei com a cabeça, como quem assina um pacto com a própria lucidez. Naquela noite, a casa estava silenciosa. A Emma dormia com um livro aberto no peito. O Jack murmurava coisas de miúdos que eu já não ia esquecer. Passei a mão pelo tampo da mesa, tirei o telemóvel do bolso e preparei o que vinha a seguir. Porque há verdades que precisam de ser ditas onde não cabem folhas de cálculo. Na cozinha onde tudo começou a gelar. Agora, já com o mapa inteiro na mão, era hora de a encarar e de ouvir, da boca dela, o que os números já me tinham dito. A cozinha tinha o ruído antigo do frigorífico e o cheiro de um jantar que ninguém tocou. Eu deixei o telemóvel virado para baixo, a pen dentro da gaveta dos talheres, a ironia servida entre facas e colheres. Sentei-me. Esperai. A porta bateu às 22h41. Ela entrou devagar, cabelo úmido, maquilhagem cansada, um saco de pano com o logótipo da clínica. Eu disse apenas, senta-te. Não foi um pedido. Ela pousou o saco, não me olhou. As mãos dela tremiam o suficiente para fazer o metal do fecho chiar. Podemos falar amanhã? Estou exausta. Royé, respondi. Porque amanhã é tarde para a verdade. Passei-lhe uma folha com 3 linhas. Dinheiro, tempo, intenção. A caneta riscou o tampo com um som seco quando a folha parou à frente dela. Não percebo, tentou. Percebes, disse eu. E dessa vez a minha voz não parecia a de um homem a pedir explicações, parecia a de um homem que as tem. Contei-lhe como se faz a cirúrgica inversa. 3.25, 3.8, 6.25, 25, 0.12. As datas, os talões de restaurantes, os depósitos da clínica, os e-mails recuperados. Falei pouco, mostrei muito. Ela começou pelo manual. Não é o que pensas. Estás a exagerar. Eu ia contar-te. Depois veio a versão, fiz isto por nós. Estava a preparar uma sociedade. Era melhor para a família. Eu deixei o silêncio trabalhar. O silêncio tem uma forma de esvaziar mentiras, como quem esvazia bolhas de ar. E o bebê? Perguntei, finalmente. Ela demorou a levantar os olhos. Quando levantou, já não procurava compaixão. Procurava uma saída onde não havia portas. O bebê é do Marcus. As palavras caíram no chão como um copo que se parte e ninguém se apressa a apanhar. Planeamos, acrescentou. Um filho garante pensão por 18 anos. Não houve grito. Houve um estalo por dentro,
quase inaudível, o som de uma promessa que morre. Lembrei-me da Emma a ensaiar um discurso sobre honestidade. Lembrei-me do Jack a perguntar se o amor tem tamanho. Eu estava a olhar para a mãe deles e a perguntar-me que parte de nós dois ela tinha vendido primeiro. Ela tentou tocar-me na mão. Afastei-a com cuidado, como quem afasta uma lâmina, não para cortar, para não se cortar. Sabes o que me dói? Perguntei. Não é a traição, é teres me feito sentir pequeno enquanto escondias um mundo. Ela respirou fundo, talvez para chorar. Não deixei. Amanhã vais ouvir isto onde importa, disse. E empurrei a gaveta, a pen lá dentro como um farol frio. Gravei a nossa conversa. Em casa é legal. Hoje, a verdade fica gravada. Nessa altura, baterá ma porta. Um bater educado, impaciente, cheio de certezas. Ela ficou de pé num salto. Não abras. Abre. Marcos tinha o terno certo e a arrogância de quem nunca lavou pratos às 3 da manhã. Temos de conversar, anunciou Sam se apresentar. Não temos nada. Pensa nas crianças. Sorri sem vontade. É por elas que isto não para. If you want. Ele tentou o acordo rápido, palavras como cheques sem fundo. Se tu, nós, podemos resolver. Eu inclinei-me só o suficiente para ver o reflexo dele no vidro do forno. Parecia um homem habituado a ganhar sem jogar. Apontei com o queixo para a mesa. A matemática já falou. A justiça vai traduzir. Ele olhou para ela à espera de cumplicidade. Encontrou um rosto que já não tinha máscara. Vai-te embora, Marcos. Foi a única coisa que ela disse toda a noite que não soou ensaiada. Fechei a porta com calma. Voltei à mesa, puxei a cadeira, sentei-me de frente para a última versão da mulher com quem casei. Daqui para a frente só factos, anunciei, como quem dita um relatório. Os miúdos ficam comigo esta semana. Amanhã, os teus advogados falam com o meu. Ela corru. Não aquele choro que pede perdão, aquele choro que pede tempo. Eu já não tinha tempo para dar. Tinha filhos para proteger e uma dignidade para reerguer. O relógio da cozinha chegou às 23h. Tirei o telemóvel do bolso. Gravação parada. Ficheiro guardado. A verdade, finalmente, tinha som. Levei os pratos ainda por usar para o lava-loiça. A água correu um pouco mais do que o hábito e eu precisava desse barulho simples para lavar à noite. Quando fechei a torneira, percebi que a fase seguinte não cabia mais naquela sala. Havia um lugar onde esta história precisava de ser contada com datas, provas e consequências. Chama-se tribunal. E foi para lá que eu levei o que restava de nós. A pen, os números, o áudio e uma calma que não era frieza, era maturidade. A cozinha ficou para trás, com o cheiro de um jantar sem apetite. À frente, uma sala com bancos de madeira e o som de um martelo que decide. A sala do tribunal cheirava a madeira antiga e a nervos escondidos. O som dos passos ecoava como se cada um carregasse uma sentença. Ela chegou primeiro impecável, o cabelo preso, o olhar treinado para parecer frágil. 3 advogados atrás dela. Um exército pago com o dinheiro que já não era dela. Eu sentei-me no banco do outro lado, o casaco escuro, a mão firme sobre a pasta onde estava tudo, a pen, as provas, e o silêncio que eu tinha aprendido a usar como arma. O juiz entrou e o murmúrio cessou. Naquela fração de segundo, percebi que o tempo tinha fechado um círculo. Eu, que durante anos me encolhi para que ela crescesse, estava agora ali, de pé, diante do peso real da verdade. Os advogados dela começaram o teatro. Palavras suaves, gestos ensaiados, uma história de mal-entendido financeiro e erro emocional num momento vulnerável. Tentei não rir. Houve um tempo em que eu teria acreditado nisso. O meu advogado, um homem de voz baixa e olhos de quem já viu demasiadas máscaras, levantou-se. Excelência, permito-me apresentar um documento. Ligou o portátil.
Projetou na tela os gráficos que o contador forense havia preparado. As linhas subiam como febres, descendo só quando a consciência dela devia ter falado. Transferências, contas espelho, rendimentos ocultos. E depois, a gravação. A voz dela preencheu a sala. Sim, o bebê é do Marcos. Planeamos. Um filho garante pensão por 18 anos. Silêncio. Não aquele silêncio de respeito, mas o que se instala quando a máscara cai e já ninguém sabe onde pousar os olhos. O juiz baixou a cabeça, tomou notas lentas, o som da caneta arranhando o papel como um veredito antecipado. Os advogados dela tentaram intervir. Contexto, pressão, mal interpretado, mas a gravação falava numa língua que não admite tradução. O contador forense testemunhou a seguir. Explicou, número por número, como as contas foram abertas, as rendas ocultadas, os impostos falsificados. A palavra fraude apareceu 5 vezes no relatório. A palavra amor não apareceu nenhuma. Quando chegou a vez dela, a voz tremeu. Disse que o dinheiro era para proteger a família, que o bebê não fora planeado, que se sentia perseguida. O juiz interrompeu. Protege-se a família com verdade, doutora, não com manipulação. E voltou a olhar-me, talvez a medir o que restava de mim depois de tudo. Eu não desviei o olhar. Tinha prometido a mim mesmo não mais descer os ombros por ninguém. A sentença veio como uma maré, lenta, inevitável. Restituição imediata dos 200 mil euros, com juros e penalizações. Partilha dos bens, com base nos rendimentos reais. Pensão conjugal durante 3 anos, a favor do requerente. Custódia principal das crianças, para o pai. Custos judiciais suportados pela ré. Cada ponto era uma pedra retirada do meu peito. O martelo bateu, e o som espalhou-se como um trovão contido. Não houve aplausos, mas houve justiça. E pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti alívio. Não por tê-la vencido, mas por ter me recuperado. Os dias seguintes trouxeram as consequências que ela nunca imaginou. A ordem médica abriu inquérito. A clínica privada perdeu pacientes. Marcos enfrentou o próprio divórcio e uma auditoria que lhe tirou tudo o que restava de prestígio. O império de vidro ruiu. E eu, que durante anos achei que o amor me tinha tornado vulnerável, descobri que a dignidade é uma forma mais silenciosa de força. Quando saí do tribunal, Emma e Jack estavam à espera no carro do meu irmão. Ela correu até mim com o cabelo desgrenhado do vento. Acabou? Perguntou. Olhei para o céu, havia nuvens, mas também uma luz nova a romper entre elas. Sim, filha, acabou. E naquele instante, soube que a tempestade tinha passado. Mas o depois é sempre o mais difícil. Porque quando o ruído cessa, o que fica é o silêncio. E é nesse silêncio que aprendemos a reconstruir. 3 anos cabem num caderno novo. O nosso tem páginas gastas, mas linhas direitas. Acordo antes do despertador. Aprendi a gostar do barulho da chaleira. É um som que não me pede nada, apenas chega. Faço sandes, meto bilhetes nas mochilas. Boa sorte no debate. Marca um golo por mim. A casa tem outra respiração. Não é euforia. É ritmo. A Emma fala mais alto agora e melhor. Treina argumentos à frente do espelho. Testa-me como se eu fosse o júri final. Não confundas volume com verdade. Digo-lhe a sorrir. Ela revira os olhos. Beija-me no queixo. Sai a correr. No auditório, vejo-a erguer as notas, tropeçar na primeira frase e depois encontrar o pulso. Quando a anunciam vencedora, não penso em tribunais. Penso nas noites em que adormeceu com um livro no peito. E no dia em que me perguntou se a mãe vinha para o jantar. O tempo não apaga, ensina a ver de outra forma. O Jack joga a defesa. É para proteger os meus, diz, sério, com 7 anos de mundo nos olhos. Fica de joelhos na relva e ri-se do verde nas calças. Eu rio-me com ele,
E fotografo sem pensar, aprendi a guardar provas do que importa. Ao fim do jogo, pergunta se estou feliz. Oye, muito. E ontem? Ontem também. Demorou, mas aprendi. Terminei o MBA noturno com um 16 que me pareceu um 20. Entrei numa equipa de reestruturação financeira. Às vezes, olho para os gráficos e reconheço o desenho do nosso passado. Linhas que sobem sem explicação, buracos escondidos, promessas a prazo. Desta vez, sou eu quem diz: basta de versões, tragam-me os factos. Não é vingança. É vocação encontrada tarde e a tempo. As visitas da mãe são quinzenais, supervisionadas. Ela chega pontual, traz presentes que brilham mais do que precisam. Os miúdos abraçam-na. E eu fico na sombra, como deve ser. Não há discussões. Há regras e uma cortesia de quem entendeu que o que nos unia já não é amor, é responsabilidade. De vez em quando, recebo um e-mail longo, cheio de memórias escolhidas. Respondo com 2 linhas. Os miúdos estão bem. Mantém as horas combinadas. Há silêncios que salvam. À noite, a casa não cobra ausências. O sofá não espera desculpas. O relógio não julga a demora. Descobri que a paz não faz barulho e que a dignidade não precisa de aplausos. Ainda há dias difíceis. Uma nota pior do que o normal. Uma febre às 3 da manhã. Uma fotografia antiga que aparece sem pedir licença. Nesses dias não me encolho. Cozinho massa com alho, ligo a ventoinha para fingir que o verão já chegou, conto uma história que não inclui vilões. Sou gente que errou e gente que aprendeu. Às vezes, somos os dois. Ensinei a Emma a diferença entre pedir desculpa e mudar. Ensinei o Jack a guardar o coração sem o esconder. Ensinei-me a mim a não confundir bondade com ausência de limites. Agora azai. Confiança sem verificação é fé cega. Amor sem fronteiras vira invasão. E sacrifício sem reciprocidade é abandono de si mesmo. Quando apago as luzes, deixo a pen guardada num cofre pequeno, ao lado dos passaportes e das certidões. Não porque ainda precise dela, mas porque me lembra que a verdade também é um objeto. Pesa, ocupa espaço, protege. Amanhã de manhã, a Emma vai ensaiar a conclusão do próximo debate. O Jack vai perguntar se pode ficar mais 5 minutos no parque. Vou dizer sim a um e talvez ao outro. E vou sair de casa sem medo de voltar. A paz, aprendi, não é ausência de conflito. É saber quem somos depois dele. Se chegaste até aqui, obrigado por me ouvires. Se alguma vez te roubarem o chão, lembra-te. Há caminhos que só se revelam quando paramos de pedir licença para existir. E se precisas de um ponto de partida, começa por isto. Anota, organiza, guarda. O coração aprende, mas os factos defendem. No próximo vídeo, vou mostrar o que ninguém te ensina. Como proteger as tuas finanças e o teu futuro, antes que alguém decida por ti.